Oiê! A gente tá aqui com mais um episódio do nosso SMTcast, que é uma série de videocasts, então, que a gente tá trazendo para compartilhar histórias de vida, histórias de pessoas que fazem parte, né, do nosso dia a dia na SMT, para que também mais pessoas tenham acesso a essas histórias, né? São aquelas perguntas que a gente, às vezes, não consegue fazer nas reuniões de trabalho, e que a gente também tem curiosidade de saber, né, Cê? É isso aí, a gente quer conhecer o lado B dos nossos clientes e parceiros e nos conectar mais com eles, né? É um presente, na verdade, em homenagem ao Dia do Cliente, mas também para nós, né? A gente conhecer um pouco mais, né, do lado B dessas pessoas que fazem parte da nossa rotina também, tá? A gente tem aqui hoje dois convidados muito especiais que eu confesso que eu fiquei surpresa que eles aceitaram o convite, porque eles são bem off, assim, e tal. Mais reservados, então eu tô muito feliz de vocês terem aceitado esse convite e embarcado com a gente nessa loucura também, porque pra nós é uma novidade, pra vocês também, então muito obrigada de verdade. A gente tá aqui hoje, vou começar assim com as apresentações, tá? Vou começar aqui então com ela, tá? Quem é a nossa convidada de honra? É a Annelise, é a arquiteta, é a mãe da Violeta e do Benito. E apesar de ela não ter seguido, né, nessa profissão, ela ama dançar, desde pequena, dança até hoje, né? Adora um pé na grama, ela é a que faz as fotos mais lindas, né, dos bebezinhos, e a gente usa, inclusive, na comunicação. E ela me inspirou a plantar um pé de uva. Então, com vocês, a Annelise. Ai, seja bem-vinda! Obrigada! Não, mas a gente ficou muito feliz com o convite mesmo, foi muito legal, não tinha como negar. Eu não sei por que a surpresa, né? Porque a gente é super seletivo, então quando o convite é muito bom, a gente nunca nega. Que honra, muito obrigada. É verdade, não, mas muito legal mesmo a proposta, a gente nunca participou de nada parecido. E estamos bem felizes também de poder compartilhar um pouco. Boa apresentação, muito obrigada. Acho que é o principal tu disse aí, né? Eu quero saber como é que tá a tua parreirinha depois. Ai, depois eu vou te mostrar fotos. Estão lindos os cachinhos, sério, maravilhosos. Podou. Já fiz tudo. Na lua minguante de julho. Sim. Olha, tudo. Vai dar muita uva em fevereiro. A minha dá em dezembro ali. Tu pode cobrar uns cachos lá na agência. E as reuniões são muito produtivas. Olha daqui uns anos, a gente pode, daqui a pouco, desenvolver pra vinho, enfim. Claro, né? delícia! É isso, pra tu ver como tem muito conteúdo legal, né? Sim. Agora temos também, né, mais um convidado de honra, que é o Jarbas, então, que é formado em Direito, pai do Gustavo e do Pedro, adora praticar esportes, aqui eu quero saber um pouco mais sobre isso, tá? É sócio-diretor ao lado da Annelise, na Sinuelo, e é parceiro, então, da SMT desde 2019. É uma pessoa mais reservada, como a gente falou das redes sociais, é importante a gente reforçar isso, porque a equipe de produção, assim, penou para fazer pesquisa sobre ele, a gente tentou stalkear os como convidados. Vamos pesquisar mais sobre essa pessoa. Pensei que eu ia ter que chamar a esposa dele ali no a gente inbox pensou, do Instagram. Ia começar antes da minha entrevista a ser um arquivo confidencial já. Porque foi difícil, Ô, louco, a gente tem que confessar. Não conseguimos contato com o convidado, então pegamos a família, os amigos, os depoimentos. Mais ou menos isso, né? E adora, então, a família, sabe prestigiar os amigos e comemorar cada conquista. Então, seja bem-vindo, Jarbas. Obrigado, Semira. Obrigado, Vanessa, pelo convite. A gente ficou muito contente com o convite de vocês também. A gente está tentando se soltar um pouco aqui para conversar, sair um pouquinho, né? Sair da zona de conforto da gente. Então, acho que é bacana também para a gente trocar um pouco de ideia. E eu já comecei assim, vendo vocês, a Vanessa e a Anne, conversando, Semira, sobre as plantinhas. Pensei, como a gente pode ser tão diferente, né? Eu e a Anne, de irmão, assim, ó, lá em casa é totalmente o oposto, né? Então, assim... Tem gente que diz que antes da gente ter filho, a gente deveria, cuidar de plantar uma árvore, plantar uma árvore, cuidar de um bichinho. Eu acho que eu consigo inverter um pouco essa lógica. Porque, modéstia à parte, eu acho que eu sou um bom pai para meus filhos, né? Ai, que amor. E lá em casa nada sobrevive. Nós temos uns vasos, né, para fazer o jardim lá no terraço, eu e minha esposa, e eles estão lá esperando as plantas até agora, mais ou menos há uns 2 anos. Já presenteei, já dei até pé de manjericão. E nós conseguimos assassinar o pé de manjericão.
poesia. Quantos anos? A vida do campo realmente não. Mas isso eu preciso confessar que também é uma tristeza que a minha mãe carrega, porque ela é muito também das plantas, ela sempre me incentivou, me deu o pé de samambaia. Mãe, muito obrigada por todos os pés que você já me deu na vida. Só que eu acho que é bem isso. Como ela sempre me dava as coisas prontas, eu não dava não muito. Cuidado, não aprendia, na verdade. Não, e o também, pé de uva. A gente tava numa, né? Foi muito engraçado. Foi numa reunião, eu disse, eu tenho um pergolado, vou fazer o pé de uva. Então, eu acho que foi isso, assim, esse empenho, assim mesmo. Sim. Mas tu pode contar com ela, né? Vocês dois troquem aí os pezinhos. Eu cantei. Dá de presente. Não rolou. Mas aí eu combino com a minha esposa também, que também não é muito pra esse lado, então a coisa fica... Mas é que tudo na vida é o equilíbrio. A gente tem que ser bom numa coisa e não tão bom em outra. Eu vou ver se o pé de uva vai sobreviver, né? O meu marido não tá muito, assim, crente. Ele já desacreditou. Quando o pé morre, tem uma época ali que ele meio que adormece, né? E ele isso não vai dar certo. Não, confia no processo. Eu não sei se foi tudo presente. A gente ganhou uma planta que era uma planta que, segundo a Anne, não precisava nem molhar. Nada. E a gente a suculenta, amor. É uma suculenta. Suculenta conseguiram. É grave. É grave. Mas eu sou excelente pai para meus filhos. E quantos anos tem os teus filhotes? O Pedro tem 7, o Gustavo tem 13. São 2 meninos, né? Que legal. E quais são as idades? A Violeta, pequenininha. A Violeta tem 2, vai fazer 2,5 agora. E o Benito tem 7 também. Eles têm 2 meses de diferença, o Benito e o Pedro. Então, convívio maravilhoso. Bastante. Que bacana, isso é tão bom, né? É bom que a gente já começou, tu viu, batendo papo aqui. A gente tem algumas perguntas, tá? Bem focadas, enfim. Mas a gente quer que vocês sejam bem, né, honestos, transparentes. Estão aqui entre amigos. A gente tá batendo papo mesmo, tá? E a gente vai fazendo algumas perguntas, se vocês tiverem, não sei responder isso, eu não quero responder isso, toca pro irmão, que é assim que a vida acontece, né? Sim, toca pro irmão. Isso, e tem o patinho ali também, tá? Aqui tá o patinho. Qualquer coisa, se enveredar pra algum outro lado, enfim, fiquem à vontade, né? Pra trocar o assunto. A gente apresentou vocês, falou um pouquinho de trabalho, mas falou também sobre uma coisa que vocês têm em comum, que é as atividades que vocês fazem além da Sinuelo, né? Então, a gente quer saber um pouco sobre como que a prática de esportes ajuda também vocês, né? Nesse dia a dia. Como vocês conciliam isso? Não sei. Até uma questão assim que a gente ouviu essa frase e a gente achou que ele faz muito sentido de um parceiro nosso, que é hobbies levados a sério. Porque, assim, a gente tem que levar a sério, sim, o nosso trabalho, nossa vida profissional, mas, assim, e nossa vida pessoal? O que a gente prioriza? O que a gente, de hobby, a gente leva a sério e prioriza isso nessa rotina maluca, né? Que é fazer a gestão de um negócio. Então, a gente queria ouvir um pouco de vocês, assim. Eu já tive a oportunidade de ver o Jarbas correr. Eu também, já. E aí, eu achei isso legal, porque eu pensei assim... Na rua, assim. Que aí já abre, assim, essa pessoa, ela tá priorizando o momento dela. Isso é legal. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim. Eu acho que é bem importante, assim, porque a gente consegue trazer um equilíbrio legal pra rotina profissional da gente com uma outra atividade onde a gente consegue, pelo menos pra mim, funciona assim bastante. Eu acredito pra Anne, talvez, mais voltado pra dança também, né? Além das atividades que a Anne faz, eu acho que deve funcionar um pouquinho dessa forma também. Que é a hora que a gente consegue desligar, digamos assim, das coisas profissionais e esvaziar um pouco a mente, né? Então, eu corro já há bastante tempo, já faz, eu acho que uns 7, 8 anos, né? Sempre jogar futebol, sempre gostei muito de esporte. Quando eu era mais novo, eu nadei durante muitos anos também. Então, na verdade, agora até já subi um pouquinho, sim, mas na verdade, a corrida é uma das coisas, né? Agora, eu já, de 1 ano e meio, mais ou menos, pra cá, eu me meti a fazer triatlon também. Então, eu voltei a nadar, comprei uma bicicleta ano passado. Que show! Então, isso, na verdade, eu acho que acaba complementando o trabalho da gente também no sentido de disciplina, de constância. Principalmente eu tenho notado isso bastante agora, porque principalmente um esporte que agora eu escolhi atualmente, né? Por enquanto, na verdade, porque eu gosto também de fazer outras coisas. Eu acho que às vezes são épocas assim que a gente se dedica mais a algumas coisas ou outras. Então agora eu tô bem empolgado, digamos assim, né? Voltei a nadar já há 1 ano e meio também. Comecei a bike, que tá um pouquinho mais devagar, mas tô fazendo as 3 atividades e se a gente não tem uma constância, um equilíbrio e uma disciplina e dedicação, a gente não consegue, né? 2 filhos, trabalho, esposa, né? Então, assim, todas as atividades profissionais, família, e não deixar, também não tornar uma prioridade a ponto de acabar deixando outras coisas de lado, né? Que também acho que esse equilíbrio que a gente tem que buscar, eu acho muito importante. Então, é bom para esvaziar a mente e acaba refletindo no profissional também em função disso. Eu acho que ele te dá uma constância, uma disciplina que
hoje em dia eu noto que as coisas são tão... Com redes sociais, né? A gente estava brincando que eu não sou muito afeito às redes sociais. É tudo tão imediatista, é tudo tão para ontem. E as coisas, eu acho que tem que se dar tempo às coisas, às vezes, né? E eu acho que o esporte, às vezes, traz um pouquinho disso também. A corrida, principalmente quando também... Que é um processo, né? É um processo, eu também, eu gosto muito de corrida, assim, e confesso que eu também gostaria de um dia evoluir, assim, a mais nesse sentido. E eu acho que ela te dá essa aula de processo mesmo, assim. Que primeiro tu começa a correr os primeiros quilômetros, é horrível. Exatamente. Aí depois vai ficando melhor. Então, assim, tem que respeitar o processo. E aqui, como tu falou... do dia pro outro, não. Né? E a gente não tá acostumado. Na verdade, o nosso mundo imediatista não quer que a gente faça tudo pra ontem. Tu tem que aprender as coisas de forma instantânea, mas não é bem assim, né? Legal. E a Anne também... A Anne é da dança, praticamente, assim. Na verdade, eu sempre fiz esportes na escola, tudo, mas natação... quando eu era jovem, o pai e a mãe fundaram uma escola de natação uns anos atrás, que né? show. Isso, foram donos por vários anos, e aí, então, a gente nadava, né? E quando eles foram vender, eles falaram assim, tá, vocês têm opção, vocês podem continuar ou não, né, na escola, porque a escola ia seguir, eles venderam a parte dele da sociedade. E aí o Jarbas, não, vou continuar. E eu, graças a Deus, não preciso mais nadar. Porque assim, eu tinha pavor. Não gostava de natação. Corrida, assim, eu gosto. E o momento que na época da minha vida que eu tava correndo mais, eu gostava muito. Mas eu nunca passei de 5, 6 quilômetros. Era aquele limite. O meu horrível parava ali, daí eu não ia mais adiante. Então, assim, eu admiro demais, porque eu não consigo... me imaginar na situação de um triatlon, por exemplo, né? Bom, bicicleta nem falo, né? Passei anos sem andar. Quando eu fui pegar a bicicleta agora, uns 4 anos atrás, caí na frente da minha casa. A história mais famosa entre meus vizinhos. Ficou gravado na nossa câmera de segurança. Uma hora eu mostro depois. Queremos ver. Tá aqui bem salvadinha, todo mundo já viu. E, enfim, mas aí eu sempre, na verdade, foi a dança, assim, minha grande paixão, né? Além de outras atividades em paralelo, não deixo de fazer academia. É dança contemporânea? Jazz. Eu danço jazz. Eu comecei a dançar com 2 aninhos, assim, 3 no Baby Class. Minha mãe me botou na época, né? Depois migrei naquelas danças criativas da escola e tudo mais. E aí fui pro jazz. Com a mesma professora, desde criança. Eu danço até hoje com a dela. Ah, que legal. E aí, eu só parei por um período durante a minha faculdade. Ali, acho que uns 4 anos eu parei. Mas eu me formei e voltei. Dancei grávida dos 2 filhos, de barrigão, assim, não deixei de ir pro palco quando eu tava grávida, que foi maravilhoso pra mim, isso foi uma coisa, assim, muito especial na minha vida, ter dançado, me apresentado com eles, né? E danço até hoje. E daí agora a gente tá... E tu faz apresentações também? Sim. Que show. Já aproveitando agora, no Teatro Fevale vai ter o espetáculo da Maria Bailarina, estarei lá, a minha Violeta também, vou dividir o palco com ela. Eu ia perguntar, a Violeta já também tá no mesmo caminho da mãe. Ela, com 1 ano e 4 meses, na escolinha dela, foi oportunizado ela fazer uma aula de balé, que, enfim, na idade dela, a Kelly, né, dizia assim que quando começava a caminhar já podia fazer aula de balé, se quisesse lá, né. Ai, coisa forçada, né, botar a criança com 1 ano e 4 meses no balé, parece assim, ai, sabe, bailarina querendo botar, a mãe se achando. Só que foi realmente um amor muito grande pela aula e ela adora até hoje. Ela, todos os dias, ela pergunta se vai ter balé na escola. Ela adora e vai se apresentar. Já é o 2º ano que ela vai se apresentar. Já se apresentou ano passado. Ai, que bacana. Com a Dindy, que é o grande amor dela, a professora. Que legal. Não, isso é legal, porque também os nossos filhos, eles se inspiram, né? Sim, muitas vezes naquilo que eles nos veem fazendo, né? Então, como agora tu já falou da Violeta, não sei, o Benito, ele faz também alguma atividade? O Beni gosta muito de futebol, né? Ele e o Pedro, então, é uma dupla e tanto dinâmica no futebol e se puxam bastante, gostam. O Beni corre muito bem, acho que ele vai se inspirar muito no Dindo dele. Amor, acho que legal. mesmo, ele adora saber as histórias do Dindo e ele corre realmente bem. E eles adoram correr, e o Beni, né? sempre participa. Sendo estimulado pra isso. Corre. Ele já gosta de natação, quando fazia aula, tudo. E ele sempre participou das minhas aulas de dança também, desde pequenininho. Sempre adorava, dei uns 4 aninhos. Ele ia comigo porque eu não tinha com quem deixar. E aí ele ia comigo nas salas e participava das aulas, coisa mais querida, olhando. Foi sempre meu maior incentivador
nas apresentações, vai em todas, adora, um amor. Que legal. E os guris fazem alguma coisa? Os guris fazem também. Eu lá em casa eu tenho um perfil um pouquinho diferente, né? O Gustavo não é tão do esporte, assim, mas a gente incentiva bastante também, então ele já nada há bastante tempo, assim, e nada bem. E é a atividade esportiva dele, né? Mas é meio no forceps, assim, né? Mas é importante, né? Então, o Pedro não. O Pedro já é da energia do Benito, assim. Na verdade, a dificuldade é conseguir dar limite e selecionar. Porque é judô, futebol, natação. Então, no momento, ele faz judô e faz futebol. O Pedro, né? Pedro mas se deixar, goleiro. Ele faz tudo. Ele faria triatlon comigo, ele faria corrida, ele faz, né? Tem muita energia. Muita energia. Isso é legal. Tu sabe que a gente falou, né? Você falou sobre os hobbies levados a sério. Tu falou sobre o triatlon, mas eu queria saber se tem alguma competição. Isso é uma competição que tu participa? Eu faço provas, na verdade. No meu caso, eu me inscrevo em provas de triatlon, né? Eu fazia de corrida também, eu fiz algumas maratonas também com treino, né? Me preparando, então entra de novo naquilo que a gente falou antes, né? Todo um processo, assim, até chegar lá. E depois de um tempo, assim, eu resolvi meio que me desafiar um pouquinho também e retomar um pouquinho lá atrás dessa época que a gente falou da parte da natação, né? Então, que levando o Gustavo na natação, ali na Sociedade Ginástica, eu comecei a nadar por conta de novo lá, reservava horário de raio e voltei a nadar. E faltava a bicicleta, né? Então, eu faço provas aí, tem a Federação Gaúcha que organiza bastante provas aí, então eu faço 2 a 3 provas por ano, a gente bota uma prova-alvo e me prepara para aquela prova. Basicamente. Tem algum projeto, assim, a longo prazo, maior? Agora eu tô fazendo provas ainda não tão grandes, eu tô fazendo provas na distância olímpica, mas pretendo fazer, provavelmente, o ano que vem, um meio Iron, que é a distância, a metade de um Ironman. Quem sabe aí, para um pouquinho mais adiante, o desenho a gente bota a expectativa lá em cima, né? Um pouquinho mais pra frente, acredito que um Ironman. Mas aí também com uma orientação, que eu acho que é importante, que hoje eu treino sozinho. De quanto tempo a pessoa precisa... Algumas horas. Né? Principalmente, é que daí, volta de novo... a parte profissional, né? Tem que estar muito bem organizado. Então, hoje eu acho que eu não teria condições de tempo, de organização, assim, de agenda mesmo, para poder treinar para um Ironman. Porque a prova em si entre aspas, é a parte mais fácil, né? Eu acho que o processo todo e o treinamento para te preparar que é o mais difícil, né? Então, o Ironman, que é 180 quilômetros de bicicleta, 3.900 metros de natação e uma maratona para acabar, né? Na ordem a natação, natação, bike e corrida, acaba com uma maratona, né? Então é um pouquinho mais... Então a gente vai partir primeiro para um meio Iron, que é para adaptar um pouquinho mais, né? Que também já é bastante. Uma pessoa que passa por isso, ela passa por qualquer coisa, na verdade. Eu também. Sim, de certa forma, sim, né? Eu acho que traz um bom desafio, né? Não sei se qualquer coisa... Nossa, gente... Não, mas é que tu passa, assim, né? Questões psicológicas, de querer desistir. Sim. Isso é muito legal. Eu gosto também desse tipo de coisa. Não, é bem como vocês falaram no início. A gente pensa, por que eu fui fazer? Por que eu fui me colocar nessa situação? Mas aí, quando tu tá na metade do caminho, tu tá chegando naquele objetivo, tu pensa, valeu a pena. É um processo, né? Isso. E às vezes situações que a gente tá dentro da empresa e coisa assim também é uma questão da gente, às vezes, tentar sair um pouquinho da situação e tentar fazer uma interpretação da situação, né? Sim. Às vezes a gente tá lá no comecinho, então não adianta querer adiantar muitas casas ali para chegar a algum resultado, para implementar alguma coisa dentro da empresa. A gente tem que dar um pouquinho de tempo, assim, para as coisas acontecerem, né? E é legal eles terem falado também sobre a questão dos negócios, né? Justamente isso, assim, vocês dão sequência à empresa do pai de vocês, né? Sim. E qual é o desafio, assim, que vocês entendem, assim, nesse negócio, numa empresa familiar, né? Nós temos, assim, muitos clientes, então, que são de empresas familiares, né? Acho que aqui na nossa região, né? E a gente sabe que é desafiador. Assim como é desafiador uma empresa que não é familiar, mas uma empresa familiar também tem, né? E como que vocês lidam com esses desafios, né? Como que vocês enxergam isso, assim? Deixa eu Na verdade, só complementa, do pai e da mãe, né? Dos pais. Então sim. A família inteira. Que legal, que bom, né? Todo mundo envolvido. Não, a Sinuelo vai fazer 55 anos ano que vem, né? Então, claro que é um desafio constante pra gente. Eu não sei se eu posso dizer que é mais ou menos por ser uma empresa familiar, por nós sermos da segunda geração. Sim, eu acho que vem com uma carga de responsabilidade muito grande de dar sequência em algo que foi algo muito bem fundamentado e calçado por mais de 50 anos. Então, assim, pensar no futuro da empresa, não só em fazer
não é como quando tu cria uma empresa, tu tem que fazer ela decolar, né? Talvez os primeiros anos tem algumas dificuldades, mas depois tu manter e inovar, eu acho que dentro de uma empresa que é bem tradicional, digamos, e aqui em Novo Hamburgo isso é muito importante, né? Nem o pai nem a mãe são daqui, então eles realmente... eles criaram todo esse conceito. Né? Sim, que legal, eles não são daqui, eles são da onde? A mãe é de Porto Alegre e o pai é de Guaporé. Guaporé, nascido, né? Que legal, realmente, porque sendo aqui a região aqui, por ser uma região também tradicional, é difícil para quem tá, assim, chegando, né? Com certeza. Né? Que não é daqui. Sim. Que legal, mas que o pai história. já era um desbravador desde novo, Sim. né? Ele já saiu, foi já seminário de novo, e do seminário nunca mais voltou, acho que a morar em casa com os pais, sempre foi muito estudar, cedo de casa para estudar, né? Na época, para estudar. Caxias, então... Na verdade, os filhos iam para o seminário para, na verdade, ter uma oportunidade de estudar. Isso, né? No interior, Na verdade, era isso, né? Sim. Então, acho que com 11 ou 12 anos, ele já foi para morar no seminário, estudar. E daí não se tornou padre, né? Por isso que nós estamos aqui. Que bom, que bom. Sim. Mas fez todos os estudos deles, na verdade, até antes da faculdade, né? No seminário, então desenvolveu todo... Inclusive, ele é muito agradecido a isso, inclusive, Sim, também, legal. né? E desenvolveu essa veia católica. empreendedora também, né? Porque Também, vocês falaram antes de um também. outro negócio que eles já tiveram também antes da Sinuelo, né? Então... foi durante, eles já tinham a Sinuelo. Sim. Olha, não, imagina. É por isso que vocês têm tantos desafios em paralelo, né? Porque se os pais já tinham, então vocês também já têm uma inspiração de casa, né? E a mãe, ela acabou vindo para Novo Hamburgo no momento que ela casou com o pai, né? Foi um desafio que ele lançou para ela, que ele virou sócio da imobiliária e ele só tocaria se ela viesse junto com ele. E aí, então, ela veio, assumiu esse desafio, enfim, casaram e aqui estamos. Então, é desafiador. E trabalhar entre irmãos também é desafiador. Com certeza, a gente tem isso, né? Isso é inegável. Não é cada um vai para sua casa e a gente não se fala mais fora de expediente. Sim. Não é assim, né? Até a gente tem vidas paralelas de amizades, assim, mais separadas. Mas a gente tem os momentos em conjunto. Sim, até que tu comentou que os filhos de vocês brincam, convivem. A gente se vê e convive com muita frequência. Sim, eles são dindos, nós somos dindos. Então, sim, a gente tem um convívio muito próximo. Mas a gente nunca deixou interferir. Porque se o pai e a mãe, que eram casados, nunca levaram isso pra casa, a gente tem que saber. Então vocês têm esse exemplo também, de casa. Exato. Mas sem dúvida. Isso é maravilhoso. Eu não me lembro, realmente, eu não me lembro durante toda a minha infância, adolescência, assim, de ouvir assuntos de trabalho dentro de casa. Ai, que amor. Realmente é uma coisa que eles sempre souberam separar muito bem, né? Deixar a empresa, né? A parte profissional. E tem a parte pessoal bem separado, né? Tem que ter muita inteligência emocional pra isso, Não, o que vem pra mesa é só o brinde das conquistas da empresa. Isso é o que vem pra mesa. Não, Fora isso, a gente nunca conviveu com essa conversa dentro de casa. E eu acho que isso criou uma cultura na gente. Algumas situações muito pontuais, onde tem alguma comemoração em família, né? Da família, às vezes... Inclusive, a gente é dito comemoração o quê, né? Porque daí vem a esposa, vem né, o meu cunhado, né? Todo o resto da família. Então, assim, ó, essa janta vai ser em comemoração a tal coisa. Então, a gente compartilha já, inclusive, que essa especificamente é pra isso. Que fora essas, né? A coisa fica mais, digamos assim, não se mistura, né? Até isso a gente deixa de uma forma bem... Não, isso que é importante. E a gente busca levar isso, eu e a Anne, eu acho também, né? Isso assim, é um aprendizado, né? Acho assim, o que tá na empresa, né? Assim, e a gente se cobra bastante também, né? Porque, afinal de contas, eu acho que o importante é isso, né? O profissional, o pessoal. Sim. Não é fácil, óbvio que não, mas eu acho que a gente tem digamos assim, a gente já tem, assim, trouxe isso de casa e consegue fazer essa separação. Eu noto quando eu vou lá, enfim, ou nas nossas conversas, vocês sempre se reportam um ao outro, como a Annelise e o Jarbas, né? Eu até brinco, assim, uma vez a gente fez um ensaio de fotos, eles fizeram uma foto bem bonitinha, assim, os dois juntos, olha que manos lindos! E aí, porque a gente não... Eu acho que é legal mesmo ter essa separação, porque a emoção, o sentimento, o amor, ele não vai deixar de existir. Exato. Né? E aí a gente, mas assim, tudo bem, o papo tá bonito, né, romântico inclusive, mas a gente quer saber se já teve alguma situação, assim, de alguma peleia, alguma coisa, um perrengue, assim, que vocês, nossa... Os manos aqui que... eu acho que eu não vou querer encontrar essa essa parte vai ser ou a parte editada, vai ser a parte sem graça do podcast. Porque eu realmente não me lembro, assim, a ponto de... Eu acho que é a parte sem graça. Eu acho que é a parte sem graça, né? Não teria nada assim tão...
Óbvio, de novo, né? A gente tem as nossas discordâncias. Sim, porque são pessoas diferentes, né? Exatamente, mas é absolutamente profissional e a gente sempre tenta convergir para a mesma coisa, né? Para chegar num ponto comum para coisa... Isso aí. É que eu acho que tem uma coisa em comum em nós dois. Eu até tenho, assim, por natureza, sou mais explosiva e o Jarbas extremamente tranquilo com as coisas. Então, talvez por a gente ser diferente, né? Isso, e com certeza. consegue respeitar esse. E no momento que a gente amadurece, a gente consegue achar um equilíbrio melhor, né? Em relação a isso. Mas nem em casa, entre irmãos, era uma coisa assim, de briga. Não era uma coisa. Eu acho que o crucial é a gente ter aprendido a conversar em casa. Acho que isso é outra coisa, assim, que o pai e a mãe sempre trouxeram muito pra gente, foi conversar. Né? Que legal. O diálogo. Então, eu acho que quando a gente quer falar uma coisa, a gente não fica escondendo, a gente pega e fala. Exato. Sim. E aí resolve, entendeu? Sim. Daí já meio que corta uma... Não vai dizer que nunca tem, né? Claro que a gente tem discordância, fica chateado um com o outro, enfim. Mas isso é natural, sabe? Bacana, então, eu acho que nesse sentido, a conversa, ela geralmente resolve. E mesmo eu sendo mais explosiva, né? A gente não tem esse hábito de discutir com as pessoas. É algo que não é da nossa natureza. Independente de ser irmão ou não irmão. Também da criação de vocês, pelo que eu estou falando, né? certeza. Porque eu vou te dizer, assim, que bacana ter acompanhado pais que trabalhavam juntos e que não traziam questões de trabalho. Eu vou dizer assim, ó, fiquei com vontade de conhecer eles. Porque eles aqui. Porque eu fiquei assim, eles devem ter uma sabedoria incrível. Sim. Porque tu entende ter esse discernimento. Hoje a gente sabe disso, que é importante, mas eles, uma outra época, ter trazido esse legado pra vocês, pessoas sábias. É verdade. Porque assim, as diferenças, elas acontecem entre irmãos, e eu e a Semira, né, a gente não é irmã de verdade. Não somos assim, irmãs, não apesar de somos sermos iguais, muito parecidas. iguais. Fisicamente, né, mas Iguais. assim, a nossa personalidade, ela é muito diferente. Muito. E isso que é rico, porque aí a gente sempre tem o Acho que é aí contraponto. que cresce, né? Eu acho que cresce. complementa, eu acho que, né, às vezes a divergência também, né, se encontra um ponto ainda melhor do que cada um imaginava, né? Sim. Então, acho que é bem... As diferenças Ser somam. totalmente explosivo não funcionaria o tempo inteiro. Exato. Ser totalmente tranquilo, não. A gente tem essas mesmas divergências, assim. E isso que faz a gente ser mais fortes, eu acho, né? Com certeza, sem dúvida. Mas eu queria saber se vocês estão falando né, da família e tudo mais. Vocês já pensaram sobre os filhos de vocês? Se vocês gostariam que eles seguissem nessa mesma... nesse segmento, né? Nessa mesma batida. Eu não penso sobre isso. Eu vou ser bem sincero também, eu não penso no sentido da gente dar uma liberdade, parece que é tão cedo ainda, né? Eu entendo a pergunta, assim, eu tô entendendo, mas se eu for dizer se eu tenho um sonho, eu confesso que não, porque eu não consigo ver, digamos assim, no sentido de, né, daqui a perpetuação da empresa. Eu acho que é bem válido, assim, mas... eu acho que é muito cedo, eu acho que eles têm que desenvolver a vida deles também, assim, eu não consigo visualizar, e muito menos eu visualizar eu fazendo essa pressão neles de que eles venham e trabalhem na empresa. Inclusive, para nós, isso foi muito natural, né? Apesar do pai e da mãe sempre manifestar esse desejo, eventualmente, e quererem isso, eu não sei a Anne, mas eu, pelo menos, tenho isso muito presente na época mais de faculdade, ou menos já profissional, onde eu fiz alguns outros estágios também, nada relacionado com a empresa, na época da faculdade. Isso nunca vinha assim como uma pergunta. Em nenhum momento, o pai ou a mãe nunca me perguntaram quando é que tu vai vir para dentro da empresa, quando é que tu pretende. Não, foi uma coisa absolutamente natural, né? E quando a gente buscou isso e buscou também se inteirar mais e daqui a pouco começar essa atuação, foi uma coisa muito natural, né? Então, eu acho que eu vejo da mesma forma para meus filhos e a Anne, acredito também para Violeta e para o Benito, né? Não, pelo deixar fluir, mim, né? Assim, exatamente, eu acho. Não é algo mentícia que eu nunca pensei, a gente não é, nunca pensamos nos filhos tocando, mas realmente hoje eu não consigo identificar um perfil predominante em um ou outro. A gente sabe das potencialidades ou as dificuldades que eles têm, né? Personalidades já demonstram isso desde bebê, né? Mas tem uma caminhada muito grande ainda pelo caminho. E como o Jarbas falou, a gente não teve isso, né? Eu acabei optando pela arquitetura desde cedo porque eu sempre gostei, realmente. Quando eu vi o projeto, eu tinha 7 anos, a gente se mudou e os meus pais contrataram uma arquiteta. E eu tenho a imagem daqueles projetos desde hoje na minha cabeça. Eu adorava aquilo. Daquela época em diante, eu comecei a dizer que eu ia ser arquiteta e paisagista. Que legal. Arquiteta e paisagista.
E eu realmente acabei seguindo esse caminho. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso no 2º grau. Então, ali eu percebi que eu realmente gostava e queria dar sequência. E talvez porque a gente viveu em obra desde pequeno. O pai e a mãe, eles nunca nos forçaram, nunca nos pressionaram, mas eles sempre nos oportunizaram a vivência dentro da empresa. Então, a gente pisava em obra desde que a gente era pequeno e nós dois gostamos muito disso. O Jarbas é mais gestão, eu sou um pouco mais técnica. Sou mais da área técnica, mas os dois gostamos. Nenhum de nós dois se mexe pra subir no telhado quando chega. O negócio é botar o pé mesmo. É o que a gente gosta e a gente sente saudade disso. A gente fica por algum motivo longe. Então, é um gosto que a gente desenvolveu. E aí, desde jovem, né? Tá na hora de começar a ter o teu dinheiro. Tem um espaço aqui pra tu trabalhar, fazer alguma coisa. Então, office boy, não sei, nós fizemos tudo isso. Recepção, locação, incorporadora. Então, eles oportunizaram a gente sentir o negócio pra gente ter certeza. Deixaram de diferentes áreas, diferentes isso formas nos deu de segurança. Sim. Eu acho que principalmente, né, esse apoio. Independente do caminho que vocês fossem querer seguir, enfim, eles estavam ali apoiando, né? Eu acho que é o papel, né, dos pais, o nosso papel como pai e mãe é esse mesmo, né? Porque os nossos pequenos também adoram ir lá na agência. O Miguel já não tanto. Mas o Miguel participou de um dos videocasts, ele tava ali esperando na recepção. Então, é bem isso, assim, o dia a dia. Eles precisam ver a gente, né, no perrengue do dia a dia, para que eles vejam o valor do trabalho, né? Eles sintam isso também, eu acho que é importante. Eu acho que isso talvez a gente já, por ser um pouquinho de outra geração também, o que a gente, eu acho que vê um pouquinho diferente também, talvez, seja a parte mais profissional no sentido do querer e do ter a capacidade também, né? Eu acho que talvez isso que uma outra geração agora também tem essa visão um pouco mais profissional, certo? Não é que não fosse profissional, né? Mas se tem uma visão, acho um pouco diferente hoje, né? Não é porque o negócio é familiar que qualquer um entra e qualquer um vai tocar e, né? A gente, assim, como tem muitos exemplos positivos, tem muitos exemplos negativos também, né? Que não é fácil, até isso que a gente estava conversando, né? Tem muitas situações onde a gente também precisa trabalhar para resolver, enfim. Então, acho que por isso também, né? Eu acho que vão ter que demonstrar capacidade também para vir trabalhar na empresa. Não é uma coisa simplesmente, e aí vão vir ou não vão vir. Né? Com certeza. Sem contar a dinâmica hoje em dia das profissões, né? Das atividades. Eu me lembro quando eu fui fazer um vestibular, fui pensar em fazer uma faculdade, era meia dúzia de opções, né? Hoje a gente não sabe, nem sabe às vezes que existe um curso superior de determinada coisa. Claro. Quanta profissão nova se originou da pandemia também, né? Depois da pandemia a gente viu novas profissões, ou a tecnologia vem trazendo isso também, né? Então as oportunidades hoje acho que são tão grandes, assim, que eu acho que talvez por isso que eu não consigo nem vislumbrar nada, assim, pro futuro com relação à participação deles na empresa, assim, por ser tudo muito dinâmico, cedo, muito dinâmico, muito, né? Bacana. Que legal. Então, acho que a gente podia ir pro nosso momento bumerangue. Olha, eu acho também a conversa tá boa. Tá maravilhosa. Eu até nem lembro se a gente fez todas as perguntas. A gente ainda tem um monte de perguntas pra fazer. Um monte. Agora no nosso o bicho vai quadro pegar. Especial. Ai, meu Deus. Nós temos um quadro. Tem um quadro? Não te mete. É mesmo? Sério? Isso aí, né, Vitor? Bota a vinheta do nosso momento bumerangue. Agora nós estamos no nosso momento bumerangue. Nós temos um quadro especial onde a gente faz perguntas dinâmicas, onde é para ser bem objetivo, bate pronto, bem como é o nome do próprio quadro. Então, assim, a primeira pergunta... Eu vou começar, é bem assim, né? Pergunta e responde, sem muito tempo para pensar, tá? Mas eu vou começar com a Anne, então. Anne, me conta se tu tivesse que optar por uma outra profissão. Não sei se já pensou sobre isso ou não, né? Já. Me conta qual seria? Já, e eu falo isso com muita frequência. Então, eu não posso mentir, porque se as pessoas que convivem comigo ouvirem, elas dizem, ela não falou a verdade. Vou falar. Eu acho que eu lavaria carro, ou trabalharia com limpeza em casa, assim... Eu realmente adoro isso, é uma coisa que me dá muita satisfação. Eu limpar um banheiro bem, assim, sabe? Quando tem a gente ia pra casa da praia, alguém tem que varrer a casa. Eu ia varrer, adorava, mas me deixa o banheiro. Não gosto de outras atividades, às vezes, domésticas. Eu não posso ser que eu adoro um trabalho doméstico. Passar roupa eu detesto, enfim, faço muito mal, por sinal.
Agora, limpeza, em especial lavar carros, é algo que eu sempre diria, assim, que... Sempre disse, na verdade, né? Se um dia a arquitetura não der certo, eu vou lavar carro, que eu vou me dar bem na vida. Mas nas obras, não é tu que... Se deixarem, é tu que limpa, assim, o resto de obra. Não dá pra deixar muito. Assim. Senão tu ia tomar conta. Decorado, já começa a ver aquela poeirinha ali. Mas ia ficar bom, né? Que loucura. Mas eu não sou a louca da limpeza em casa, viu? É super... Sim. Mas Deus olha... o livre, não posso nem pensar em ser assim em casa, com a nossa rotina, com as Sim, crianças. Né? Imagina. Não. Nem dá, Mas se eu me proponho a fazer, fica um brinco. Gostei de saber. Gostei de saber. E tu, Jarbas? Olha, eu, por incrível que pareça, acho que seria alguma coisa relativa à comunicação, né? Na época do vestibular, quando a gente fazia aquelas escolhas lá, principalmente na URGS, né? Botava a primeira opção, a segunda opção, eu botei jornalismo na segunda opção. Olha eu só. Sempre, eu gostava, hoje não faço muito, mas sempre gostei bastante de escrever, assim, eu acho que seria mais ou menos nessa linha. Eu achei que tu ia dizer alguma coisa assim, tipo atleta. Sim. Ou talvez seria, sim, eu pensei também, eu pensei, é verdade. Porque tipo, né, gosta de desafios. Terceira e quarta opção, Jarbas teria muitas opções, é muitas bom. opções. Né, porque é muito bom, vamos viver ainda muitos anos, e eu acho que a comunicação acaba sendo uma coisa mais coringa, porque a gente se identifica muitas vezes, né, e vocês como donos do negócio, vocês precisam saber o que querem, né? Inclusive para compartilhar com quem cria, né, a comunicação. Então eu acho que tem muito dessa troca assim também, né? E eu acho que hoje em dia, eu acho que isso também mudou bastante, né? Quer dizer, não é porque tu escolheu determinada linha, hoje tu pode trabalhar com coisas diferentes, às vezes tendo determinada formação, que são complementares, ou seja, isso é muito legal, assim, Sim. Então... E as experiências agregam cada vez mais também, né? E a gente tem tanto tempo de vida ainda que dá tempo de fazer muita coisa, né? Tem muita coisa pra fazer. E então, assim, uma situação inusitada, profissionalmente ou pessoalmente, que vocês já viveram, assim, que vocês acham que ia ser divertido e engraçado de compartilhar. Já contei que eu caí de bicicleta. Essa aí foi. Queremos vídeos. É verdade, queremos vídeos. Essa aí. Tá bom. Olha só, não, acho que a gente sempre vive algumas situações no dia a dia, né? Ruim é lembrar, assim, do nada, né? Mas eu acho que, profissionalmente, já que pessoalmente eu já contei uma, acho que a gente vive algumas situações, né, na entrega de apartamentos, né, a gente que convive no dia a dia de obra, no dia a dia, tu presencia algumas situações engraçadas, acontece muito, mas isso faz parte da nossa rotina, então não tem nada específico, né, eu acho que é nas entregas, às vezes, de apartamentos, nas assistências, quando a gente tem esse convívio com o cliente, que às vezes a gente tem umas coisas que a gente se propõe muito, acho que é uma característica da nossa empresa, é a gente criar esse vínculo, proximidade com os clientes, né? E eu acho que uma engraçada é que pra gente conseguir fazer uns testes uma vez de churrasqueira, a gente teve que pagar alguns churrascos para um cliente. Eu acho que de tudo até hoje, assim... Teste de churrasqueira. Que legal. A gente precisava fazer, enfim, naquele prédio, a gente tinha recém-entregue, a gente sempre tem que testar de alguma forma. Sim, e a gente queimava papelão. Tá, mas quem que testa? É o cliente que testa ou vocês vão lá? Não, a gente pagava, ele me apresentava. Quem é que garante? Que delícia, quem é que garante que o negócio, né? Mas que delícia, hein? Ai, só boa essa, né? Maravilhoso, presentão pro cliente. Ainda bem que não virou moda essa aí. E tu lembra de alguma coisa? Eu lembro de uma, acho que deve fazer mais ou menos uns 20 anos, de um corretor, uma vez que pediu um auxílio no atendimento do empreendimento nosso, e eu fui acompanhar o atendimento. Olha, é um cliente, eu acho que o cliente tem muito potencial, acho que ele tá num hotel aqui no Novo Hamburgo, ele é do Rio de Janeiro, quer investir e tal. Tudo bem, acompanhei, fiz o atendimento junto no empreendimento nosso, a gente já tinha inclusive um apartamento decorado, deve fazer uns 20 anos mais ou menos. E tá, beleza, foi atendimento relativamente normal, assim, uma conversa normal e tal. E depois eu fiquei sabendo que, na verdade, tinha um cara aquele da Gol que se passou pelo presidente da Gol e passou, aplicou. Sim. O cara era meio que um pilantra. Assim. Depois a gente foi fazer um contato no hotel, descobriu que ele tinha dado um golpe no hotel, tinha deixado... Tinha um monte de mala no quarto, foram abrir as malas depois, a mala tinha umas bombonas de água dentro, o cara sumiu. O cara passeava, eu acho, por aqui, não sei. Olha, e aí pegava golpista. Os corretores. É muito comum, infelizmente, volta e meia acontecia isso, assim, no mercado. Hoje em dia é um pouquinho mais difícil, assim, né, mas foi engraçado, depois a gente ficou sabendo, né? Quando depois, quando passa, depois a gente engraçado, a gente, né? Ele deixou o contato do hotel, no hotel
aqui de Novo Hamburgo, dos melhores hotéis aqui de Novo Hamburgo, e a gente foi descobrir. Mas quando a gente fez o tem, contato, né? disse, mas se vocês descobrirem, nos passem que nós estamos atrás dele. Sim, tava todo mundo já atrás do pra cara. Pra nós não aconteceu nada, ele Ainda simplesmente bem, tomou né? o tempo do profissional e, nossa, assim, de, né? Nossa, tu viu o que acontece? A gente nem imagina, né? Mas é engraçado. Muito engraçado, Podia olha. virar um filme. Os Sim. corretores certamente têm muito mais. Muito mais Muito, história. imagino. A equipe de vendas na área Fazer um imobiliária. livro, É que quando a tem gente boas lida com histórias. pessoas, assim, diretamente, Sim. tudo pode acontecer. Sim, é verdade. E vocês lidam bastante com Não, pessoas, até né? situações assim, de a gente tem um imóvel para alugar ou para vender, daqui a pouco ele é ocupado e a pessoa não avisa, não nos Não avisa avisa. como imobiliária e tu vai mostrar para um cliente, chega lá, tá Sim. ocupado o imóvel, né? E eles não trocaram a chave, já aconteceu isso. Ai, meu Que Deus. E o engraçado. jogo de cintura. Aí tu entra e opa, tem gente em casa, graças a Deus, nunca nunca tivemos uma Mas cena assim imagina uma saia tão justa. inusitada, mas não. É, que engraçado. Coisas que acontecem. É legal, sempre tem as particularidades, né? A próxima pergunta aqui, a gente, né, vai para a parte mais tensa, talvez, assim, algum momento difícil da vida de vocês, profissional, pessoal, alguma coisa assim que, pô, foi um momento assim que, geralmente os momentos são difíceis, eles nos fazem crescer, evoluir, né? Alguma coisa nessa pegada? Quer começar? Não, esse na verdade eu vou passar pra ti. Eu tenho. Nossa, o final, a entrega do primeiro prédio pra mim foi verdade. muito tensa. Meu chapéu. Do primeiro Primeiro Do Primeiro primeiro prédio que eu Ah. acompanhei do início ao fim. Assim, que eu Sim, me projeto. formei, daí eu já comecei a fazer projetos junto com o escritório de arquitetura, com a Gladys, na época nós Aham. duas fazíamos os projetos. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão na nossa empresa, a gente não abre mão, que eu participo como coautora dos projetos, depois eu acompanho a execução, entrego a chave e acompanho as assistências, né? Então, isso é o que me dá a bagagem, na verdade, para melhorar, né, os nossos produtos e tudo mais. E o primeiro, assim, que eu realmente assumi sozinha, o acompanhamento, a entrega, assim, nossos últimos meses assim, antes da entrega do empreendimento foram muito tensos. Eu acho que isso eu vou imagino. lembrar para sempre, assim. É, mas que legal tu compartilhar isso, assim, porque todo mundo tem a sua primeira vez, seu Sim. primeiro projeto, né? Sim. Todo mundo guarda memórias de, Sim, né, de desafio, sim. assim, então que legal É. tu compartilhar Não, isso. e é legal que até hoje os funcionários, como a gente tem também uma empresa, né, que a Amanda conhece bem, inclusive, que o vô dela trabalha com a gente, né, Amanda? Há muitos anos, ele deve até lembrar desse momento, porque assim, eu sempre fui muito bem acolhida nas obras, muito Ai, que respeitada e muito acolhida. Né? Então, assim, tem parte da equipe que trabalhou lá naquele empreendimento e que trabalha com a gente até hoje. E às vezes eles falam, bah, Anny, tu passou por maus bocados, não dormia, né? Se eu não dormia, era claro. 24 horas, era aquela preocupação de ir pra casa, né? Sim. E a nossa equipe era bem mais reduzida na Sim. época, né? Sim. Então, realmente foi um momento bastante tenso que eu não vou esquecer. Mas foi o primeiro. No próximo já não foi, porque Claro, depois é aquele medo tu vai do ganhando desconhecido, é que nem ter o repertório. primeiro filho, né? Isso. Os primeiros Tudo, meses, tudo que a né? gente Do faz. primeiro trimestre do primeiro filho, eu não tenho saudade, porque é uma dificuldade enorme que a gente passa, né? É verdade. Uma responsabilidade. Que legal. Mas passou e é uma coisa que certamente só me fortaleceu. Ai, sem dúvida, Como né? Vai todos criando os um momentos. repertório, assim, né? Que Sim, vai vai nos te ajudando. deixando mais preparada Sim. também para as próximas fases. É como filho mesmo, né? Verdade. Os primeiros meses, aí a gente pensa, meu Deus, eu não vou suportar, mas vai outra e vem tão difícil quanto, e assim a gente vai indo, né? Verdade. Tu não lembra eu não de tenho nada, uma assim. memória assim, nada tão Traumatizante. tão traumatizante, né? Eu vou pegar da Anny junto, porque na verdade sempre que a gente faz um Engloba, novo lançamento, conjunto, sempre dá né? um frio na barriga, né? Total. Isso é normal, mas eu acho que pra mim, assim, talvez com relação, puxando um pouquinho, talvez eventualmente pro lado mais de dificuldade ou coisa assim pra superar, pra mim o que me incomoda mais geralmente são as burocracias quando a gente não tem possibilidade de fazer alguma coisa pra alterar, né? Quando a gente depende muitas vezes. Hoje tem melhorado, assim, a gente tem muito a evoluir ainda também. A Anny, inclusive, como presidente do Sinduscom, também trabalha bastante junto com a prefeitura aqui de Novo Hamburgo, mais pessoalmente, agora algumas demandas, assim, do Sinduscom e da área de construção. Mas, e não estou falando especificamente de prefeitura, digamos, burocracias como um todo, né? Quando sai da mão da gente, a gente às vezes fica na dependência de esperar alguma licença, alguma coisa, a gente sabe que tá tudo ok, tá tudo sendo esperado.
isso que dá um pouco de tensão no sentido da gente não poder fazer nada para agilizar aquilo, às vezes, né? Sim, até porque vocês têm um cliente, né, às vezes esperando, tudo bem, pode ser um imóvel novo, mas até na locação, vários outros ambientes ali, né, do negócio de vocês tem isso, né, do que não depende muito da gente, né? Então, às vezes, assim, aquela coisa que, às vezes, quando tá tudo certinho, tá tudo lá, tá tudo encaminhado e passa uma semana, passa outra semana, e você tá, mas por quê? Ah, falta isso, falta aquilo, às vezes. Então, mas não é nada... Aí depois a prova, aí o clima não ajuda, aí chove. Ou, eu ia dizer, ou quando chove 6 meses seguidos, né? Quando chove de março a junho, como foi esse ano. Você vai ter que trocar de estado, eu acho, né? Tenso. Porque senão só aqui... Assim. Meu marido fala toda semana isso. É só o primeiro filho espirrar de manhã. Ele diz, nós temos que nos mudar para o Nordeste. Eu também sou dessas. Vontade, né? Muita vontade. Bom, e a próxima pergunta é uma pessoa que te inspira. Que pode ser uma celebridade, que pode ser uma pessoa do convívio, pode ser uma pessoa da família. Puxa vida, é outra parte sem graça. Também, né? Eu acho que eu não tenho. Eu não tenho assim alguém. Esta pessoa. Eu me inspiro muito, eu acho que na vivência dos meus pais, né? A gente falou muito, talvez aqui até do pai, não falamos quase da mãe, né? Mas a mãe trabalha até hoje, né? Tá numa atuação contínua na empresa. E ela é o coração da empresa, assim, né? A quem os funcionários gostam de se reportar. E ela acolhe, né? De uma forma profissionalmente materna. Eu sempre digo, porque ela tem esse dom. Isso é dela. Isso é um dom pessoal. É um dom pessoal dela. É uma coisa difícil dela. de desenvolver. Ela tem isso, é dela. Isso, e na verdade, assim, é o que o mercado quer muito, assim, né? Esse olhar feminino, maternal, também contribui muito para os negócios, ajuda, né? Então, a gente tá vendo que isso, na verdade, a tua mãe tá super... Sim, ela já tava atual, antecipando a tendência. Sempre foi natural. E eu acho que porque ela sempre trabalhou muito, né? A gente era nenê e ela logo voltou a trabalhar e a gente não tem nenhum trauma com isso. Então, a gente nunca teve muito essa amarra, assim, em relação a isso. Eu, em especial, sendo mulher e também na obra e filha dos donos, né? Foram algumas situações, assim, que eu acho que o fato dela ter aberto esse caminho pra mim me ajudou muito. Mas eu não tenho uma pessoa que me inspira. Eu me inspiro no meu irmão, por exemplo, em relação aos esportes, né? Especificamente puxando esse lado que a gente falou antes, né? De superações de cada pessoa. Acho que a gente tem que pegar o melhor de cada um que a gente convive. Pra admirar, né? Porque na verdade tem as pessoas, elas, bem como tu falou, depende da área, elas acabam nos motivando, né? Que legal. E às vezes a gente pensa que é uma super celebridade ou alguém que tenha falado algo, mas a gente nem sabe qual é a verdade daquilo. No dia a dia. Qual é a verdade, né? E falando aqui, assim, também, né, coisas mais, assim, emblemáticas. Uma frase, assim, ou algo que vocês têm, assim, como um lema de vida, ou uma verdade, algum guia, vocês têm isso, assim? Daqui a pouco, assim, uma forma de pensar... Uma frase, né, que seja marcante também, alguma coisa que vocês olham... não é uma frase aquelas de publicar em rede social, assim, mas esse dia eu tava lendo uma frase que me chamou a atenção, assim, acho que nem é de ninguém específico, eu tava lendo alguma coisa que me chamou bastante atenção, que é que falava alguma coisa do sentido, assim, que mais importante que o aprendizado é saber pôr em prática aquilo que tu aprende. Então, acho que isso está faltando bastante hoje, né? Tem muita gente publicando muita coisa e eu acho que tu saber fazer e tu saber botar em prática e fazer aquilo que tu aprende, botar isso para fora, eu acho que está faltando bastante. É uma coisa que eu acho que, eu diria que me inspira hoje, assim, né? Simplesmente ter o conhecimento e não, às vezes também não dividir o conhecimento, não vai servir de muita coisa, né? Tá cheio de gente aí com um monte de ideia que se não conseguir colocar em prática, vai ficar só no campo das ideias e não vai, né? Às vezes a gente vê, né? Vê o fulano, parece uma empresa, alguma coisa diferente, hoje tá na moda, não, uma startup. Mas eu tinha pensado nisso, né? Quem nunca ouviu, às vezes, uma pessoa comentar, mas eu já tinha pensado assim. Bom, tinha pensado, mas e aí? Não botou em prática, não fez nada, quer dizer... Planejamento então, sem ação, tão importante quanto o conhecimento, quanto o aprendizado, eu acho que é tu também saber pôr as coisas em prática, né? Saber concretizar as coisas. Legal.
Olha, não tem nenhuma frase específica, assim, acho que tem várias que a gente gosta e dependendo da conversa, a gente vai lembrando, né? Mas ainda esses dias a gente falou uma que me gravou, que uma amiga minha postou, e eu tava até tentando achar a autoria pra eu não fazer cometer uma gafe aqui, mas não é minha, tá? Que é uma frase que diz que é justo que muito custe o que muito vale. E aí eu comecei a pensar sobre isso para tudo, na verdade, né? Lá, né, nessa postagem era muito vinculado a filhos, né? O trabalho que a gente tem, né? A dedicação, enfim, tudo que nos custa ter um filho, a dificuldade, né? Enfim, em todos os lados. Mas o valor de um filho, né, é imensurável. Então, maravilhoso. Achei essa frase sensacional. Eu vou procurar e vocês podem postar depois a autoria, não, tá? Eu até dei um Google rapidinho aqui, mas não apareceu de cara. Não, a gente quer saber. Não, eu acho que é bem interessante isso também, porque leva pra nossa essência, né? Tudo. Isso que é legal. Bom, a gente tem aqui a última pergunta, que é a mais interessante de todas. Não, as outras também foram muito boas, né? Obviamente. A do livro, não. Mas a gente até passou do livro. A gente até passou do livro, que tem tanto outro conteúdo aqui, né? Que é, assim, uma coisa que ninguém sabe sobre vocês. É dificílima, né? Mas, assim, às vezes não precisa ser algo assim... ninguém sabe que é preguiçoso, que gosta de acorda mal-humorado, ou que gosta de, sei lá, comer feijão com ketchup. A Semira já tá dando muita ideia. Não pode pegar a ideia dela. Mas essas coisas são transparentes, aí todo mundo sabe. Pois é. Então, o que tá assim, né? Lá, sabe? Bem lá no fundinho. Vocês podem, daqui a pouco, o Jarbas fala da Anne, a Anne fala do Jarbas, como vocês convivem bastante, também pode, né? Um pouco bem verdades. Que tem um ritual, sei lá, gosta de tomar café e depois toma não sei o quê. Às vezes a gente tem isso, assim, né? Alguns hábitos, assim. Codinho, essas coisas assim. Tomar café com canudinho, que foi isso, que o cliente falou. Tem alguma coisa? Com canudinho. Acredite se quiser. É mesmo. As pessoas, elas, né? Agora é a hora das revelações. Pois é. Tô aqui, ó, olhando de... Não me lembro de nenhum hábito diferente ou nada, assim. Mania. Acho que a gente... Eu não sei, eu acho mania, que a gente... não sei. Mania, né? Tem que pensar. Mania todo mundo tem, já vai ficando velho também um pouquinho, né? Vai tendo um monte de mania, né? Difícil demais pular essa. É difícil. Não, é que eu acho que a gente é tão... Eu não consigo imaginar algo que ninguém saiba sobre mim. Eu tô me dando conta que eu sou muito transparente nas coisas. Que legal. Infelizmente, com o passar dos anos, a gente vai identificando as coisas que a gente mais gosta, então a gente não deixa de fazer mais. Isso é eu acho que tudo a gente... eu gosto muito disso. Então a gente vai lá e faz aquilo. Pode não ser exatamente perfeito, mas, né... a gente não se importa tanto com a opinião dos outros também, né? Isso, eu acho que isso é importante, né? E, sei lá, alguns hábitos de dia a dia, assim, que a gente tem, todo mundo sabe. Já falei até dos hábitos de casa, que eu gosto. Que gosta de limpar. Revelações. Não sei o quê. Já revelou. Agora com o Nilo deu pra fazer propaganda lá, dizer tudo de bom. Aí eu descubro que todo mundo gosta da mesma coisa que eu, então não é nada inusitado. Não, isso é uma verdade, né? A gente tem que descobrir esses pequenos valores, né, da vida. Sim. Jarbas também, não mais tem ou menos nada. por aí, eu acho que esse é o segundo momento sem graça da entrevista, onde a gente não vai ter resposta. Não, mas vocês deram um monte de outras respostas maravilhosas. Adoramos. Eu tô muito feliz, eu tô triste, né, porque tá acabando. Acabou. Eu queria que... eu acho que, assim, esses momentos, né, que a gente até esquece do que tempo. a vida tá passando lá fora. É verdade. Troca de ideias. Então, assim, eu quero agradecer demais de vocês, né, terem topado essa aventura junto com a gente. Obrigada, né, por estarem aqui de corpo e alma, abrindo tantas coisas legais, assim, que eu desconhecia. A Semira, né, também, que não convive tanto, assim, né, mas acho que foi muito legal, né? Foi maravilhoso, e também ver que vocês, assim, se permitiram, né, dar uma pausa na agenda de vocês. A gente sabe, né, que é corrido e tudo mais, mas viveram isso aqui com a gente acredita muito nesse formato. A gente acha que era legal proporcionar essa experiência para os nossos clientes e parceiros, de viver isso, de como que é, né, fazer um conteúdo nesse formato, que é o formato que é a bola da vez, que tá, né, muito assim, né, agora na comunicação como um alvo. Então, muito obrigada, tá, pela oportunidade. Por compartilharem também, como a gente falou no início, né, esse lado B, né, de vocês como gestores, por mais que vocês sejam sempre muito transparentes na comunicação, é legal, né, gera uma curiosidade também para as pessoas, né, que trabalham junto com vocês, que convivem com vocês. Então, muito obrigada de verdade. Eu que agradeço, acho que a Anne também já vai fazer os agradecimentos dela também, mas em nome da empresa também, né, da Sinuelo, então...
obrigado pelo convite, a gente ficou muito contente de estar aqui conversando com vocês também. É verdade. Não, a gente agradece demais, foi muito legal. Acho que o pessoal vai querer olhar assim, né? Com certeza, vão ficar curiosos, vai né? adorar. E parabéns por isso. Eu acho que realmente é uma realização ótimo. Muito legal da agência de vocês, é um grande diferencial. E a gente falou em muita coisa aqui que eu acho que a gente se identifica, assim, né? Hoje a gente falou mais da gente. Esse era o objetivo. Né? Mas a gente admira demais vocês também. Eu acho que essa aí é só mais um dos pontos altos do trabalho de vocês e das inovações que vocês trazem. A gente, como cliente, fica bem contente. Parabéns. Muito obrigada. Amanda mesmo. traz o lencinho. Mas muito obrigada, então, tá? Pessoal, fica o convite. Esses vídeos, né, vão estar disponíveis no nosso canal da SMT, no YouTube, também nas redes sociais da Sinuelo, da SMT. Não vai faltar oportunidade para vocês assistirem, né? Isso é verdade. Então, acompanhem. Curtam, se inscrevam no canal, né? Que a gente vai, então, estar com vários episódios. Se não der repercussão, eu vou divulgar o vídeo caindo de bicicleta. Vocês vão botar no Instagram. Vai dar, com certeza. Vai dar mais views. Os primeiros 5 segundos vai ser a Anne caindo. Ótimo, adorei. Preparem-se. Preparem-se. Então, acompanhem, porque tem muitos episódios ainda para vir. Acho que vai ter muita história bacana. Então, continue acompanhando. Obrigada. Beijo. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.